Quais são os três transtornos de personalidade que estão associados a comportamentos violentos? Bem, primeiro vamos contextualizar. A prevalência global de transtornos de personalidade em ambientes comunitários é de aproximadamente 8%. Esses transtornos estão associados a uma série de desfechos adversos, incluindo suicídio, abuso de substâncias e comorbidades físicas e psiquiátricas. Uma meta-análise anterior de 14 estudos relatou um risco 3 vezes maior de comportamento antissocial e perpetração de violência interpessoal em indivíduos com transtorno de personalidade em comparação com a população geral. Contudo, essa revisão incluiu estudos publicados até 2009 e, desde então, muitas novas investigações surgiram. Isso precisa ser atualizado. Outro aspecto importante: a associação entre transtornos de personalidade individuais e comportamentos antissociais pode variar devido às suas características clínicas e padrões de comorbidade. Esse estudo, relatado agora, teve como objetivo apresentar uma revisão sistemática atualizada e uma meta-análise de pesquisas observacionais que examinaram os riscos de comportamento antissocial. Esse foi o objetivo número 1. E também de reincidência, que foi o objetivo 2, em indivíduos com transtorno de personalidade em comparação com grupos de controle sem esses transtornos. Foram incluídos estudos que atenderam aos seguintes critérios: A. Desenho de coorte, caso controle ou transversal. B. Diagnóstico de transtorno de personalidade baseado em critérios validados por meio de entrevistas clínicas e ou semi-estruturadas. C. Relato de risco de comportamento antissocial em indivíduos com transtorno de personalidade comparados à população geral. Foi o objetivo 1, ou do risco de reincidência em indivíduos com histórico de comportamento criminoso e transtorno de personalidade, em comparação a indivíduos com histórico de comportamento criminoso, mas sem transtorno de personalidade, que foi o objetivo 2. E D. Disponibilidade de dados quantitativos para cálculos de razões de chances. 16 estudos relataram resultados sobre as ligações entre transtornos de personalidade e violência em mais de 76 mil indivíduos diagnosticados. Desses, cerca de 9,4% exibiram comportamento violento, comparado a 2% dos indivíduos na população geral, que cometeram alguma forma de violência. Houve uma associação significativa entre transtornos de personalidade e aumento do risco de violência, com razão de chances de efeitos aleatórios de 5,4, com considerável heterogeneidade entre os estudos. Finalmente, quais foram os subtipos associados à violência? Primeiro, transtorno de personalidade antissocial, a sociopatia. Houve um risco aumentado de violência com razão de chance de 7,6 em indivíduos com transtorno de personalidade antissocial em comparação aos controles da população geral, com alta heterogeneidade entre os estudos. As razões de chances variaram amplamente, de 2,5 até 32,8. Segundo, transtorno de personalidade borderline. Houve uma associação entre transtorno de personalidade borderline e violência, com razão de chance de 2,6 e também com uma heterogeneidade que foi substancial. As razões de chances variaram entre 1,5 até 3,9 entre os 3 estudos incluídos. E 3. Entre amostras de ambos os gêneros combinados, um estudo encontrou associação entre violência e transtorno de personalidade paranoide, com a razão de chances de 1,6. Mas vejam bem, por outro lado, houve associação entre violência e transtorno de personalidade narcisista, com razão de chance de 2,6, transtorno de personalidade histriônica, com razão de chance de 1,7, transtorno de personalidade esquizoide, 1,3, e transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, também 1,3, mas não atingiram significância estatística. Em contraste, não houve associação entre violência e transtorno de personalidade evitativa, com razão de chance de 0,8, e transtorno de personalidade dependente, com razão de chance de 0,8, ou transtorno de personalidade esquizotípica, com razão de chances também de 0,8. E quanto ao risco de reincidência? Dentre mais de 14 mil indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade em comparação com indivíduos sem esse transtorno, em 39 estudos analisados, constatou-se que indivíduos com transtorno de personalidade tinham de 2 a 3 vezes maior chance de reincidir. Quanto aos fatores de risco, o principal aqui, abuso de substância.
O abuso de substância é relatado como fator de risco mais forte para a violência entre as principais categorias de diagnóstico psiquiátrico. No entanto, na revisão atual, apenas 5 dos 16 estudos incluídos ajustaram seus resultados para esse fator. Foi identificado que a comorbidade com transtorno por uso de substâncias aumentou o risco de violência em indivíduos com transtorno de personalidade antissocial. Estudos futuros devem comparar os riscos de violência e reincidência associados ao transtorno de personalidade antissocial e o uso de substâncias para esclarecer suas contribuições relativas, além de levar em consideração o abuso de substâncias.